ele curou porque ele é Deus. Isso. E ao mesmo tempo, ele se surpreende com isso? Nossa! Vai entender. Vai entender. Ó, quer ver outra? Mais adiante, quando ele conta, ele prega um sermão para os discípulos dele, que é chamado Sermão do Monte das Oliveiras, ou Sermão Escatológico, que é o nome mais conhecido, em que ele narra, ele diz o que é que vai acontecer, inclusive com uma precisão extraordinária. O que é que vai acontecer com a humanidade antes dele voltar. Capítulo 13 do livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Aí ele diz que ele termina dizendo que ele vai voltar. E ele diz: sobre aquele dia e hora em que eu vou voltar, eu não sei quando eu vou voltar. Só quem sabe é o Pai e os anjos, mas eu não sei. Então ele disse ali para os discípulos que ele não sabia. Agora, a resposta que a gente dá é que enquanto ele estava aqui, ele estava no que a gente chama de estado de humilhação. Não é que ele abriu mão de ser Deus. É que ele, ao adquirir uma natureza humana, trouxe com ela as suas limitações. Perfeito, entendi. Perfeito. As limitações da carne. Isso. Não cabia... Tem coisa que ele não sabia. Era impossível caber nesse corpo humano e se manifestava de vez em quando de algumas formas. Então dormia. Quer ver uma pergunta que é difícil você responder? Quem é que morreu na cruz? Se ele é Deus, Deus morre? Não. Mas ele morreu verdadeiramente. Então, essa é uma pergunta para a qual a gente não tem resposta e que se encaixa naquela mesma categoria que nós conversamos no início. Tem coisas no cristianismo que são consideradas mistério. Por exemplo, mais uma. Ele tinha fome. Ele precisava dormir. Precisava dormir. Tanto que ele foi tentado no deserto por conta disso. Mas se ele fosse usar os poderes de Deus, não precisa dormir, não precisa comer, não precisa de nada. Ele era verdadeiro homem como você e eu. Aí a gente volta a questão do mistério. Exato. A questão do... se puder afastar esse cálice. Exatamente. Afasta. Naquele momento, o lado se a gente pudesse dizer isso sem separar do lado divino, mas ali o lado humano, o Jesus humano, a pessoa, apesar de que o Jesus não existe Jesus humano, ele é humano e divino ao mesmo tempo. Difícil falar. Então, Jesus, sendo homem, naquele momento, ele sentindo pressentindo, né, o sofrimento que ele antevendo o que ele ia passar. Porque ele é Deus, ele sabia já o que ia passar. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o cálice era a morte na cruz. Então, como homem genuíno, verdadeiro, legítimo, 100%, não é 50% homem, 50% Deus. É 100% Deus e 100% homem. Mas é bonito demais, né? Você pensar isso. Mas porque aquilo que eu disse, nós estamos lidando com um Deus que é totalmente outro. Ele consegue se fazer um de nós sem deixar de ser Deus e sem deixar de ser homem. Outro mistério, a Trindade. Não é três deuses. Então, tem algumas coisas no cristianismo que os cristãos históricos, eles preferem dizer, eu não sei. A Trindade é bíblica ou é uma coisa que veio depois? Não. Depende do que você quer dizer com bíblicas. Está na Bíblia? Não. Tem alguma coisa que justifique isso? Tem, sim. Tem, claro. Você não tem a palavra Trindade na Bíblia. Exato. Mas você encontra passagens que dizem que existe só um Deus, um único Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus só. E ao mesmo tempo você encontra três pessoas na Bíblia que são dirigidas, ou que as pessoas se dirigem a ela, ou o texto se dirige a ela como sendo Deus. Então, Jesus é tratado como Deus. O Espírito Santo é tratado como Deus. É um episódio, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 5, quando Ananias e Safira, eles tentam enganar o apóstolo Pedro numa questão financeira lá. O Pedro, por inspiração e revelação de Deus, descobre a trama e diz, por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Vocês não mentiram ao homem, mas vocês mentiram a Deus. Então é evidente que na cabeça de Pedro, o Espírito Santo é Deus. Mais conhecido, Jesus disse, vão por todo mundo, batizem as pessoas que creem em mim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, seria, no mínimo, blasfêmia você colocar o Espírito Santo e o Filho
ao lado de Deus se eles não fossem da mesma categoria, né? Da mesma natureza. Entendi. Várias outras passagens, 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo fala lá dos dons espirituais, ele fala do Cristo que é o Senhor, fala de Deus o Pai, fala do Espírito Santo. No início da carta aos Efésios, capítulo 1, o que é que Deus fez? Deus planejou tudo, depois ele fala do Filho que executou tudo e depois do Espírito Santo que aplica tudo. É muito bonito, tem muitas passagens que a gente chama trinitárias. Agora, o nome Trindade, ele foi elaborado posteriormente. Entendi. Posteriormente. Para poder se referir a esse conceito, né? Mas também deu polêmica no início da história da igreja cristã. Mas, finalmente, eles chegaram a esse consenso. E na Bíblia, entre Velho Testamento e Novo Testamento, o Espírito Santo, ele está agindo desde o início dos tempos? Sim. Ou ele começa só depois da vinda de Cristo? Não. Você encontra referência ao Espírito Santo já no relato da criação, Gênesis 1, verso 2. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, desde o início, já no primeiro capítulo da Bíblia, você tem referência à ação do Espírito Santo. É claro que ela ganha mais destaque a partir da vinda de Cristo. De uma maneira muito simples, né? Didática, você pode dividir a história bíblica entre o período do Pai, que é o Antigo Testamento, em que não é que os outros dois não estavam, mas que o Pai é que está à frente, ele é que aparece. Certo. O tempo do Filho, 30 anos, com Deus Filho aqui entre nós, e agora o que a gente chama de dispensação do Espírito Santo, em que o Espírito Santo ele está atuando através da fé dos crentes em Jesus Cristo pelo mundo todo. Então, 3 etapas correspondentes às 3 pessoas da Trindade. É uma maneira muito simples de dividir a história bíblica, mas às vezes ajuda. E o mal nessa história toda? Posso tomar mais um café? Eu também vou querer agora, viu? Rapaz, porque Vamos começar a parte difícil agora. O mal, ele surge na criação, ele surge com os anjos, ele surge do quê? Ninguém sabe. O mal, ele não foi A criação, ela era perfeita. Perfeita. Os anjos são criados antes do ser humano, certo? São criados antes do ser humano. E eles são instrumentos de Deus. Ajudaram na criação ou não? Participaram. Participaram assim. Estavam... o quanto eles participaram a gente não sabe, mas que eles estavam presentes, o livro de Provérbios fala sobre isso. Que eles estavam presentes na criação. E os anjos tinham livre-arbítrio? Eles podiam tomar decisões de não adorar a Deus ou de não servir a Deus? Exatamente como o primeiro casal. É? Porque eu achei que havia controvérsia em relação a isso. Então... Não. Pode ter. Não tem nenhum ponto que não tenha controvérsia. Mas a linha dominante, né, nesse debate é que Deus criou os anjos com livre-arbítrio e uma certa altura que a gente não sabe porque faltam elementos bíblicos. Um desses anjos comandou uma revolução, uma rebelião contra Deus. Um querubim. E aí Deus confirmou aquela decisão, do tipo assim, não tem volta. Por isso que não tem redenção para o diabo, embora tinha alguns pais da igreja no século II e III que achavam que tinha perdão para o diabo. Mas, biblicamente falando, não tem volta. Né? Na hora que eles decidiram aquilo, Deus confirmou. É diferente as duas raças são distintas, não é? Quando Deus criou os anjos já com um número de anjos definido. Finito. Então, existem tantos anjos hoje como quando no dia em que foram criados. Já a raça humana foi criada diferente. Deus criou um casal com capacidade de multiplicação. Então, ele trata diferentemente. Aos anjos, ele não deu a oportunidade de arrependimento, reconciliação, não deu. Ele confirmou o que os anjos rebeldes fizeram, de forma que não tem retorno, é castigo. E os anjos que permaneceram fiéis, ele confirmou também. Esses também não podem mais
ter outra revolução, outra rejeição de Deus. Então a raça humana está resolvida. Os anjos estão resolvidos. Não tem mudança do status deles. Quando 1/3 cai, cai para onde? Não sei. Cai para a terra? Não sei. No inferno creio. não é? Não, ainda não. Tem gente que pensa no diabo como estando no inferno, né? Atormentando os ímpios. Exato. Geralmente vermelho, um pá de chifre, um tridente, um rabinho. Essa visão é de Hollywood, né? E de outros antes. A visão bíblica é que Satanás, os seus anjos caídos, eles estão aqui entre a humanidade. São seres invisíveis, poderosos, oprimem, sugerem, em alguns casos possuem as pessoas, mas ainda não estão no sofrimento. Não, ainda não. Irão para lá. Uma coisa que eu não consigo entender Satanás ainda tem acesso ao trono. Ele pode reivindicar, ele tem acesso a Deus. Isso que você está falando está baseado lá no livro de Jó. No início do livro de Jó, que fala que quando os anjos compareceram diante de Deus, Satanás veio no meio dele. Satanás é um anjo caído, não é? Então ele habita, frequenta aquilo que Paulo chama as regiões celestiais, que é exatamente esse âmbito espiritual invisível, mas que intersecta com a realidade aqui. Que está coexistindo. Coexistindo, né? Que é esse mundo espiritual invisível, onde Satanás transita, os anjos transitam, onde Deus está, onde Cristo está. Mas é um mundo que está... E o nosso corpo espiritual também transita? Você fala... Obrigado, Leni. Valeu, Leni. Valeu. Quando você fala corpo espiritual, você fala... O nosso espírito. Porque o nosso espírito... sim, corpo, alma, ele é, vamos dizer assim, a porta. Né? Para esse mundo espiritual. Exatamente. Né? Boa sacada. Exatamente. É assim que a gente se comunica com esse mundo. Apesar de que esse Satanás, mesmo sendo um espírito, ele de alguma forma consegue mexer com o nosso corpo. O caso de Jó. Ele feriu Jó com uma doença da cabeça aos pés. Jesus curou uma mulher que tinha sido, que era possuída por um espírito e vivia encurvada há 12 anos. Jesus curou pessoas que eram cegas, simplesmente expelindo demônio. A pessoa estava endemoniada. Então, tem um certo impacto, né? Há um certo acesso que os anjos têm à nossa carnalidade, por assim dizer, ou materialidade, né? Se a gente fosse colocar... São 3 céus na Bíblia ou isso é uma coisa que eu li isso em algum outro lugar? Não, está lá em 2 Coríntios capítulo 12. Subiu até... Paulo diz que teve um êxtase que foi até o 3º céu. O 3º céu é onde fica Deus. Deus, Cristo, os anjos. Isso aí é mais uma classificação judaica. Ah, é? Isso aí eram os judeus que dividiam nisso aí. Paulo está falando ali como judeu, não é? Fora daquele lugar, não tem mais nenhum outro lugar na Bíblia que fale de 3º céu, 2º céu, Sheol, 1º céu. Que é Sheol é um nome para o lugar dos mortos. Tanto os que estão na felicidade eterna, quanto no não é um inferno, eterno. Não, ainda não. É um lugar onde... designa o estado dos mortos. Entendi. Quando você morre, você vai para o Sheol. Seja uma pessoa que é de Deus ou que não é de Deus. Você vai para o Sheol. Né? E nesse estado você está ou em felicidade já eterna com Deus ou sentindo já os efeitos do afastamento dele por toda a eternidade. O inferno propriamente dito, a gente usa o termo, embora esses termos eles não são muito, eles são intercambiáveis, há muita... O ensino em si, ele é claro. A argumentação bíblica é complicada por conta da linguagem. Entendi. Mas o inferno seria para onde as pessoas vão depois da morte e que as pessoas que rejeitaram a Deus, e de onde, depois da ressurreição, com o corpo delas ressurreto, irão para o lago de fogo e enxofre. Olha, escatologia individual é complicado por conta da diferente nomenclatura. Em linhas muito gerais, a pessoa morre, tem 2 lugares que ela vai. Ela morre
o corpo físico dela se decompõe. A alma com o espírito vai para um outro lugar. Vai para outro lugar. 2. Biblicamente falando, só tem 2 possibilidades. Uma... ou céu ou inferno, falando de maneira simples. Céu e inferno. Lá, essas pessoas aguardam o julgamento final na vinda de Cristo. De lá, então, depois do julgamento, elas irão para o lago de fogo e enxofre. Mas não é o purgatório. Não tem. Não existe purgatório. Não. Tá. Ou elas ir para o novo céu e para a nova terra, esse novo paraíso que nós falamos desde o início. O purgatório é uma invenção do cristianismo não histórico, né? Entendi.